A física estava presente na antiguidade, perseguindo a cabeça astuta dos gênios sobre a criação do cosmos. Estudos foram feitos em cima da física, que quer dizer natureza, e muitas teorias foram feitas pelos famosos pré-socráticos, que acreditavam em coisas que para nós parecem absurdas, como, por exemplo, tudo que existe hoje foi criado pelos 4 elementos: água, fogo, terra e ar. A alquimia era muito usada na antiguidade também, como bruxaria. Era muito criticada pela igreja e os alquimistas eram odiados. Procuravam por elixir da vida, transformar ouro em metal, basicamente isso. Espalhou-se por vários territórios. Hoje, a alquimia é útil na medicina e na química, por exemplo, para a criação de medicamentos e a pólvora. A physis. A palavra grega physis pode ser traduzida por natureza. Refere-se também à realidade, não àquela pronta e acabada, mas a que se encontra em movimento e transformação, a que nasce e se desenvolve, o fundo eterno, perene, imortal e imperecível, de onde tudo brota e para onde tudo retorna. A physis estaria na presença dos deuses em tudo, em Tales, no movimento dos elementos, em Anaximandro, na transformação dos elementos, em Anaximenes, no fluxo dos elementos. Tensão e harmonia entre os contrários, na divisão da unidade no múltiplo e no retorno do múltiplo, a unidade em Heráclito. Os principais pré-socráticos. Os pré-socráticos, também chamados naturalistas ou filósofos da física, tinham como o pensamento especulativo o problema cosmológico e buscavam o princípio das coisas. Os físicos pré-socráticos investigaram a causa fundamental de todas as coisas pela razão, sem recorrer aos mitos. Bom, agora a gente vai falar sobre um dos principais pré-socráticos, Tales de Mileto. Tales nasceu na Jônia, na Ásia Menor, por volta de 625 a.C. Sua quimera se deu por volta do ano de 585 a.C. Morreu aproximadamente em 558 a.C. É possivelmente o primeiro filósofo grego, investigador das coisas da natureza como um todo. De suas ideias pouco se conhece. Segundo o historiador Heródoto, Tales foi um dos 7 sábios da Grécia arcaica. Sua filosofia nos foi passada principalmente por Aristóteles, Teofrasto e Simplício. A physis de Tales é a água, que para ele era o princípio de todo o universo. A água é o princípio do devir, isto é, a mudança e do movimento. Anaximandro de Mileto. Anaximandro foi o sucessor de Tales. Nasceu por volta de 610 a.C. e morreu aproximadamente em 547 a.C. Atribuiu-se a Anaximandro a confecção de mapa-mundi como invenção conhecida. Para Anaximandro, a física não é a água ou qualquer outro elemento, mas o apeiron, isto é, alguma natureza diferente, ilimitada e infinita, de onde vêm os céus e o mundo neles contidos. Anaximandro foi o primeiro a usar a palavra princípio. Sua acne se deu entre 504 a 500 a.C. É considerado o maior filósofo pré-socrático. Estabeleceu ainda a existência de uma lei universal e fixa, logos, que rege todos os acontecimentos particulares e fundamenta a harmonia universal. Sua física é o fogo primordial, que arde eternamente, a própria razão. Para Heráclito, o mundo é um devir eterno. Para o pré-socrático, tudo flui. Teoria de Heráclito. O mundo está em constante mudança e tudo que se acha que é permanente é ilusão. O dia anoitece, a noite amanhece. O sono desperta, o despertar adormece. O movimento é a realidade verdadeira e a luta dos contrários, já que o fluxo perpétuo do mundo sempre está alterando as coisas. Pitágoras de Samos. Pitágoras nasceu em Samos, cerca de 580 a.C. Muito pouco se conhece da vida desse filósofo e matemático. Alguns chegam a duvidar se ele realmente existiu ou se o nome Pitágoras foi dado aos estudiosos da ciência matemática do período.
Pitágoras tinha por sua filha os números. Os números estão presentes em todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis. São ritmos, proporções, relações, somas, subtrações, combinações e dissociações ordenadas e reguladas. Ou seja, um número não representa nem simboliza as coisas, ele é a estrutura das coisas. Parmênides e Eleia. Parmênides nasceu em Eleia, na Itália, cerca de 530 a.C. Seu arqué se deu por volta de 500 a.C. Parmênides formulou os dois princípios lógicos do pensamento, o princípio da identidade, o ser é o ser, e o princípio da não contradição. Se o ser é, o seu contrário não é. Nós mudamos, as coisas surgem e desaparecem, mas o ser é imóvel e imutável, pois se movesse, mudaria e tornaria aquilo que ele não é. Aristóteles elaborou um sistema filosófico para a explicação do movimento dos corpos e do mundo físico. Para ele, tudo era composto por 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Aristóteles também elaborou várias outras teorias sobre as ciências naturais que foram aceitas até a Renascença. Para Aristóteles, os planetas, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra em órbitas circulares. A Terra não se movimentava. A alquimia. A alquimia denomina-se atividade pré-científica que busca atingir melhor compreensão do cosmos e transformar metais de pouco valor em ouro e prata. Sua origem remonta à antiguidade. A origem da alquimia se perde no tempo, sendo mais antiga que a história da humanidade. Mesmo sendo mal vista pela Igreja, a alquimia foi uma atividade comum entre os clérigos. O filósofo britânico Francis Bacon já acreditava que a alquimia poderia desenvolver outros promissórios tipos de conhecimentos científicos. No século XVII, Robert Boyle começou a lançar alguns dos seus pontos que fundariam o nascimento de uma nova ciência, a química. Isaac Newton foi um outro grande cientista interessado pela alquimia. O encontro da pedra filosofal ocupou vários de seus estudos. A alquimia deixa muitas contribuições para a química, como, sobretudo, os seus estudos. Dentre eles podemos citar a pólvora, a porcelana, vários ácidos, gases, metais, técnicas fisioquímicas, além de vários equipamentos de laboratório. Flamel. Nicolas Flamel nasceu em 1330 em Poitou. A partir de 1380, começa a dedicar-se a experimentos alquímicos, consegue produzir pratas em torno de 1382 e depois, finalmente, segundo relatos, a transmutação em ouro. Os relatos mencionam Flamel e sua esposa com uma aparência mais jovem do que as pessoas da época. Paracelso é o codinome do alquimista e médico suíço Philippus Aurelius Theophrastus von Bastos von Hoyer. Publicou diversos livros sobre a origem das enfermidades, tomando parte das 3 guerras para especializar-se em cirurgião. Eis algumas de suas ideias. O homem não está na natureza, ele é da natureza. A inteligência deve se anular um pouco para que possamos deixar que a natureza entre em nós. Deixar com que o homem fique disponível para não obstaculizar a entrada da natureza e a iluminação do espírito humano. Com o passar do tempo, o caráter místico da alquimia foi desaparecendo, e no final do século XI, na época da Inquisição, muitos dos alquimistas que trabalhavam para a nobreza europeia tornaram-se médicos e astrólogos. Conclusão. A física deu origem a muitas teorias, filósofos, matemáticos e físicos mais importantes e reconhecidos no mundo. Ela foi resultado da preocupação de gênios com a criação do universo, o cosmos. Graças a ela, hoje podemos estudar fenômenos e saber a origem de tudo, ou pelo menos quase tudo. Vista sob diversos aspectos, a alquimia pode ser interpretada de inúmeras maneiras. A hipótese de que ela seria a verdadeira exploradora da química é a mais aceita. Muitas substâncias foram encontradas, desenvolveram-se diversas técnicas e foram obtidos resultados muito interessantes, no que diz respeito aos processos químicos.
do